Terceiro ano. Então, a aula de história, né, é do livro de reforço também, tá aí no cronograma, na página 37 e 38, tá? Para casa 39 e 40. Então, vamos lá. Na página 37, né, do livro de reforço, o tema é sobre comunidade, né? A nossa aula, então, hoje é sobre comunidade. Como eu já havia falado, na aula anterior, nós vivemos em comunidade. E a sociedade, ela é formada por grupos sociais. Que grupos sociais são esses, né? É a comunidade, é a igreja, é a escola, né? É a família, todos esses grupos sociais, né? Formam a sociedade. Então, na página 37 aí, no livro de reforço, né? Na matéria de história, tá? Número 1 aí. Há muitos séculos, na pré-história, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem comum. No seu dia a dia, as tarefas eram divididas. Complete o quadro abaixo com as tarefas de cada um dentro da comunidade. Então, tá pedindo, né, para poder a gente colocar aí as tarefas a divisão do trabalho, né, entre homens e mulheres. Então, o primeiro quadro aí é tarefa dos homens. Então, nas comunidades anteriores, eles caçavam e pescavam. Então, vamos anotar aí, ó. Caçavam e pescavam. Tá? Anotem aí. Isso é a tarefa dos homens, tá? Caçavam e pescavam. As tarefas das mulheres, então, sobrava para as mulheres colher. Elas colhiam os alimentos. E também cuidavam dos filhos. Tá? Eram as tarefas das mulheres. Cuidavam dos filhos. Então, anotem aí, né, no quadro número 1, isso daqui. Qual que é a página, professora? Página 37, ok? Página 37, número 1. Página 37, número 1. A número 2 está pedindo para organizar as sílabas e descobrir o nome dos grupos sociais. Então, eles deram aí as palavras, né? Com as sílabas embaralhadas para a gente agrupar as sílabas e formar as palavras, descobrir. Número 2, então. A primeira palavra aí que está embaralhada, né? Para a gente descobrir aí, então, tá assim, lia, família, né? A primeira, família. A segunda palavra, condomínio. Condomínio. Grupos sociais, tá, gente? É família, condomínio. A terceira, amigos, né? Amigos. A terceira, então, amigos. Escola é a quarta palavra que forma o grupo social, escola. Anotem aí que eu vou apagar o quadro.
A quinta e sexta palavra é torcida e trabalho, que também faz parte do nosso grupo social. Torcida e trabalho. Tem uma palavra aí que ficou fora, né? Também faz parte do grupo social, mas não colocaram, que é a igreja, né? A número 3 está dizendo assim, ó. A sociedade, ao longo do tempo, foi se transformando. Sabendo disso, responda. Como eram os grupos sociais de antigamente? Então, os grupos sociais de antigamente eram grandes, eram pequenos? Como eram antigamente? Então, os grupos sociais de antigamente eram pequenos e eles viviam, né, conviviam com outros grupos sociais. Então, anotem aí, então, na número 3, como eram esses grupos? Os grupos eram pequenos, vírgula. As pessoas conviviam com outros grupos, com outros poucos grupos. As pessoas conviviam com outros pequenos grupos, tá? Com outros pequenos grupos. Com outros pequenos grupos. Essa é a número 3. Na página 38. Nós estamos na página 38. A número 4 aí é uma cruzadinha. Vou dar o tempo para vocês copiarem, para corrigir a de vocês, né? Na verdade, essa atividade eu notei que alguns fizeram, tá? 4 pessoas fizeram. E os demais não fizeram essa atividade. Essa atividade, né, já foi explicada anteriormente sobre as comunidades, grupos sociais da sociedade. Na número 4 é uma cruzadinha. Essa cruzadinha, então, nós vamos colocar aqueles critérios, os critérios para formação do grupos sociais na sociedade. Vou colocar número 4 aqui acima. Vou colocar as palavras e vocês vão preenchendo aí na sua cruzadinha, ok? Número 4, então. Primeira palavra aí da cruzadinha. Consanguinidade. Lembram que eu expliquei sobre consanguinidade? Consanguinidade quer dizer que, por exemplo, os filhos são formados por laços sanguíneos, né? Que é o mesmo pai e a mesma mãe. Tá? Isso se chama consanguinidade. Laços sanguíneos, formado por laços sanguíneos. Temos também a localidade. Localidade, que é o critério também, né? Formação de grupo social na sociedade, em que pessoas que vivem, né, na mesma localidade e têm interesses em comum, tá? Isso é localidade. Outra palavra do caça-palavras aí, da cruzadinha, na verdade. Crença. O que é crença? Crença também foi explicado, né, na aula anterior, que é o que acreditamos, né, que faz origem à nossa fé, tá bom? Crença. Interesse, que é o interesse, né,
que temos em comum, né, no nosso grupo social. Nacionalidade. Nacionalidade é o local que nós nascemos. Por exemplo, é diferente de naturalidade. Nacionalidade brasileira, a minha, porque eu nasci no Brasil. Mas eu sou natural de São Francisco, que eu nasci na cidade de São Francisco, né, em Goiás. Então, natural é a cidade, é o município que você nasceu. E nacionalidade é o país, tá? Da nação, é a nação que você nasceu, é a nacionalidade, ok? E eu creio que terminou, então, né? São 5 palavras? Ok. São esses, então, que formam aí a cruzadinha, da número 4. A número 5 é uma resposta pessoal. Tá perguntando assim, ó, na vida comunitária é necessário ter direitos e deveres. Preencha o quadro abaixo com um direito e um dever que precisamos ter na vida da comunidade. Lembrando, o que é direito? Por exemplo, quando a gente estudou escola, a gente sabia o que era o direito e dever do aluno, né? Então, direito, ter um bom professor, né? Ter uma boa escola, né? E o dever, fazer as tarefas de casa. Então, dever é sua obrigação e direito é o direito que a pessoa mesmo tem, que a pessoa ela é concedida de direitos, né? Mas também de deveres. Então, aqui está pedindo o direito e o dever relacionado à nossa sociedade, né? A nossa vida em sociedade, tá? Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar aí, cada um vai colocar um direito e um dever. Na página 38 ainda, né, a outra parte da folha, nós temos sobre os elementos de identificação do cidadão. Também falado na aula anteriormente, foram os documentos, né, que quando a gente nasce, né, nós adquirimos, que é a impressão plantar, né, que é a certidão de nascimento, mas ela tem esse nome, né, impressão plantar, que é registrado, né, o nome do hospital que a gente nasceu, o nome da cidade que nasceu, né, o dia, a hora que a gente nasceu, os nossos pais, tudo então ali é registrado, né, nessa certidão de nascimento. Com o tempo, né, nós vamos adquirindo mais, temos a carteira de identidade, né, que é registrado também, cada pessoa tem sua carteira de identidade, né, é única, assim como os outros documentos, que é documentos pessoais de cada pessoa. Então, na carteira de identidade também são os registros, né, que são retirados ali da certidão de nascimento, impressão plantar, como o nome dos pais, né, o data de aniversário, que no caso é a data de nascimento, na verdade, e várias outras informações, então, aí. Na página 38, então, está perguntando qual que é o primeiro documento que a gente adquire ao nascer. Como eu havia falado, é esse documento chamado impressão plantar. Então, vocês vão colocar lá, né? Escrever aí, ó, impressão plantar, tá? Anotem aí. Vou escrever como... Eu vou escrever na letra bastão mesmo, mas vocês podem colocar aí, ó, impressão. Impressão. Na verdade, não é impressão, é impressão, tá? De impresso, impressão plantar. Cuidado na hora da escrita, para não errar, tá? Impressão plantar. Essa é a número 1, página 38, sobre documentos, tá? Elementos da identificação do cidadão. Na número 2, a gente vai observar esse documento, né? Que está aí, né? Ilustrado, e vai fazer um retrato no local indicado. Então, vocês vão colocar lá o retrato de vocês na identidade. Lembrando que é no quadrinho do lado direito, tá? Porque aí tá polegar direito. Então, vocês não devem fazer o seu retratinho aí. É no quadrinho do lado. A número 3 tá assim, ó. O documento que nos dá
Direito de votar nas eleições é o título de eleitor. Pesquise e escreva no retângulo abaixo a partir de quantos anos o cidadão pode votar. Então, essa questão é a seguinte: nós podemos votar a partir de 16 anos. Então, nós vamos colocar lá 16 anos. Mas não é obrigatório votar com 16 anos, tá, gente? É obrigatório a partir dos 18 anos de idade votar, tá bom? E quem não vota tem que depois, né, justificar por que não votou, tá? Porque é um dever como cidadão votar, eleger aí os seus representantes, tá? Então vamos na outra questão. Pesquise e escreva no retângulo abaixo até quantos anos o voto é obrigatório. Então começa assim pelos 18 anos, né? Com 18 anos já é obrigatório, né, votar e termina com 70 anos. Então até 70 anos é obrigatório votar, tá bom? Passou de 70 anos, então não é necessário mais votar, tá? Só vota se você quiser. Então, a número 4, né, a página 39 e 40 vai ficar para casa, tá? Que é sobre... continua na número 4 a questão da documentação, tá bom? E a número 5 é a resposta pessoal. Então, é isso. Eu quero desejar, então, um bom fim de semana para vocês, né? Que a próxima semana a gente vai estar junto novamente e que eu espero, assim, de coração, que tudo isso passe o mais rápido possível, né? Que Deus possa estar permitindo que essa situação, né, melhore, né, cada pessoa, né, como ser humano, e que eu desejo, né, tudo de bom para vocês, meus alunos, para a família de vocês e muita saúde. E que continue se cuidando, viu? Usando máscara, né, passando álcool em gel, saindo só se for necessário mesmo, tá? Para evitar isso, essa questão da contaminação aí, da proliferação do vírus. E quero também terminar, né, com a oração, pedindo a Deus proteção para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.